Olá, pessoal! Para a gente aprofundar, então, um pouco o que foi visto no outro vídeo, nós temos aqui uma planilha em Excel em que a gente vai desenvolver alguns cálculos para conseguir entender um pouco melhor, né, como que é o desvio padrão, retorno, diversificação de uma carteira. Então, nós partiremos da ideia que nós temos dois ativos, o ativo A e o ativo B, tá? Considerando o ativo A isoladamente, ele me traria um retorno esperado de 1,8% e um desvio padrão de 3,5%. Agora, meu ativo B, ele me daria um retorno esperado de 3,85% e um desvio padrão de 9%. Vamos considerar que esses valores sejam anuais, tá? E eles são valores fictícios. Então, vocês vão ter acesso à planilha, vocês vão poder, vamos dizer, brincar com esses valores para ver como que vai se comportar todas as variáveis que aqui serão consideradas, tá? Mas aqui são as análises individuais, certo? Mas como que ficaria a combinação desses ativos? Como que a gente pode fazer isso dentro da planilha do Excel? Então, vamos considerar uma composição da carteira em que nós vamos ter 1000 possibilidades, tá? Então, eu coloquei aqui de 1 até 1002 aqui, né? Possibilidades que a gente pode ter. Então, considerando a primeira linha aqui e a última, então vamos dizer que nós tenhamos 1000 possibilidades de composição de carteira, variando de 0,001, tá? Então, eu vim aqui, coloquei esses valores, então, uma possibilidade seria que eu não tivesse nada do ativo A e 100% do ativo B, tá? E a minha outra possibilidade, se eu arrastar isso até o final, seria que eu tivesse 100% do ativo A e 0% do ativo B, que seria aquela opção de eu escolher entre um e outro, tá? A composição da carteira. Então, nós criamos aqui 1000 possibilidades de pesos, né, de participação do ativo dentro da carteira. Ok, então essa daqui seria a ideia inicial. Mas nós vimos também ao longo do vídeo a ideia a respeito do desvio padrão. E o desvio padrão, eu até mencionei lá que dentro da fórmula, né, que estava disponível no Asaf Neto, nós temos a covariância. Eu até coloquei um lembretinho lá falando, a covariância é quase parecida com a correlação. Então, nós temos que ter em mente que a correlação, ela força, vamos dizer assim, a covariância a ficar entre -1 e 1, tá? Então, por isso que aqui nessa fórmula ela está atualizada considerando o coeficiente de correlação, tá bom? Daí fica mais certinho com o que nós falamos ao longo do vídeo, tá? Com isso, nós podemos fazer a composição do desvio padrão considerando esses ativos. Então, vamos acompanhar aqui como que nós faríamos. Vamos fazer aqui. E outra coisa, só alertando aqui, né? Aqui o retorno esperado, eu já coloquei a fórmula, né? Mas a gente vai fazer aqui na linha de baixo juntos. Percebam que o retorno esperado, quando eu tenho a minha carteira composta por 100% do ativo B, nada mais é do que 3,85%, que é justamente esses 3,85% que é quando eu compro o ativo sozinho, né? Então, agora para fazer o desvio padrão. O desvio padrão, ele vai ser composto, né, por essa fórmula aqui. Então, nós vamos ter a raiz, então nós vamos colocar a raiz, e daí nós teremos o quê? Nós teremos a composição, né, a participação do ativo A. Então, eu venho e pego a participação do ativo A. Eu tenho que elevar esse valor ao quadrado. Vou multiplicar pelo desvio padrão. E daí só é importante que eu tenho que fixar, porque como eu vou puxar isso daqui tudo para baixo, eu preciso fixar o desvio padrão individual. Como que eu faço isso? Eu aperto F4 no teclado, tá? E tenho que elevar isso também ao quadrado. Vou somar com a participação de B, também vou elevar ao quadrado, vou multiplicar pelo desvio padrão do ativo B individualmente, tá? E fixo e elevo ao quadrado. Agora, o que eu faço? Eu vou fazer mais 2 vezes a participação do ativo A vezes a participação do ativo B, vezes a correlação que está aqui em cima, que eu ainda não coloquei nada, então está considerando o valor de 0, só que eu tenho que fixar esse valor, porque também não quero que quando eu puxe a fórmula, também vá andando aqui as células, né? Multiplico isso pelo desvio padrão do ativo A individualmente, fixo, multiplico pelo desvio padrão do ativo B e fixo, ok? Com isso,
fecho o parênteses e tenho a fórmula do meu desvio padrão. E aperto Enter, tá? Agora, o retorno esperado nada mais é do que a concepção de que eu vou ter a composição da carteira vezes o retorno esperado daquele ativo e vou fazer a proporção da multiplicação, né, aqui da composição da carteira vezes o meu retorno esperado. Então, isso para verificar quanto que seria o meu retorno esperado. Então, vamos fazer aqui juntos na parte de baixo. Eu vou pegar simplesmente a composição da minha carteira, vou multiplicar pelo retorno esperado e vou fixar, vou somar com a composição do meu ativo B, vou multiplicar pelo retorno esperado dele, tá? Com isso, eu tenho aqui qual que seria o meu retorno esperado. Agora, a média do desvio padrão nada mais é do que eu realizar a média do desvio padrão. Agora, ao invés de eu pegar o retorno esperado, que era a linha dali de cima, eu vou pegar a linha de baixo do desvio padrão. Então, eu vou fazer ali da forma aqui, então, a composição da carteira vezes o desvio padrão, vou fixar, vou somar com a composição multiplicada pelo desvio padrão do ativo B. E aperto Enter, tá? Agora, a diversificação, que é aqui que está o interessante, né? A diversificação sempre vai ser considerando a média do desvio padrão menos o desvio padrão da fórmula, que foi calculado. Então, eu vou pegar esse valor que nós acabamos de fazer da média, vou subtrair do desvio padrão da fórmula e eu vou começar a verificar se eu tenho ou não diversificação, tá bom? Esses seriam os passos para a gente construir as fórmulas, tá? Mas como que fica isso na carteira inteira? Aí aqui nós temos, eu simplesmente arrastei aquelas fórmulas até embaixo, tá? Então eu peguei cada uma daquelas fórmulas que nós fizemos ali juntos e arrastei até a linha 1000 e pouco lá embaixo, tá? E com isso, a gente geramos um gráfico aqui de retorno esperado no eixo das ordenadas e o desvio padrão no eixo das abscissas. Percebam que aqui eu tenho uma relação linear quando eu tenho uma correlação 1. E o que vocês observam aqui nessa coluna? Percebam que a diversificação, lembra que eu falei que vai ser a diferença entre a média do desvio padrão com o desvio padrão que foi calculado. E a gente consegue visualizar que não existe a diversificação. Se você for até lá embaixo, sempre a diversificação aqui vai ser igual a zero. Ou seja, independente aqui da forma pela qual eu combino esses ativos, independe ali das 1000 formas que eu fizer a composição da carteira, isso não vai importar quando eu tenho a correlação deles, do ativo A e do ativo B, sendo igual a 1. Então, eu tenho uma relação linear, não tenho diversificação na minha carteira. Então, comprar com os dois ativos ou ficar com um só, dá na mesma, tá? Agora, vamos pensar assim, se eu diminuir um pouco essa correlação, vou colocar 0,5. Perceba que já aumentou um pouco a minha diversificação e eu comecei a ter aqui um comecinho de abalamento na minha curva. Já deixei de ter uma relação totalmente linear, tá? Isso vocês podem notar em todo aqui toda a coluna, tá? Então, vamos lá. Agora, se eu tenho uma correlação igual a zero, olha só, perceba que aqui aumentou ainda mais a bolinha, a voltinha. Vou aumentar aqui, fica melhor para vocês visualizarem. Então, aumentou ainda mais. Agora, lembram-se que na apresentação eu mencionei que quando a gente começa a ter uma correlação negativa, é para aumentar a minha diversificação, certo? Então, vamos fazer o teste. Vamos substituir aqui por menos 0,5. Olha só, aumentou bastante aqui a minha diversificação. Ou seja, eu comecei a ter já um risco menor para um maior retorno, tá? Então, aqui começou a ter uma bolinha ainda maior. Agora, eu vou colocar menos 1. O que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer com esse gráfico aqui? Ele vai simplesmente ir para onde? Então, eu vou colocar menos 1. Olha só o que aconteceu. Lembra-se? Veio aqui, encostou no eixo das ordenadas, aqui no eixo Y. Então, isso quer dizer que eu tenho
a correlação -1, eu vou chegar a um risco zero, ou seja, eu vou ter o meu desvio padrão da carteira aqui igual a zero, tá? Então, seria esse o vídeo extra para explicar como montar, né, a planilha que foi só explicada rapidamente ao longo do outro vídeo. E caso surjam outras questões, outras indagações a respeito disso, nós podemos conversar lá no encontro síncrono, tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos e até mais.